Bom dia, pessoal! Estamos aqui no Espírito Summit e esse é mais um podcast. Hoje o nosso tema será transição energética e a sua relação com os princípios ESG. Hoje temos como convidados o André da Get Power e o Giovanni da Santa Maria. Vou pedir para que eles se apresentem e apresentem um pouco da empresa deles. André, pode ficar à vontade. Bem, Tess, bom dia. Obrigado pelo convite, Giovanni, ultimamente, para dividir a mesa. Então, eu só estou junto com o pessoal da Get Power mais recentemente, né? Foi o convite do Vitor e do Augusto, são sócios fundadores. Tem a empresa própria que era a ABS, a gente trabalhava com projetos de grande porte na área de geração e vimos a sinergia entre as duas empresas e foi feito o convite e fizemos, vamos dizer assim, a fusão, né, da ABS com a Get Power para fundar a Get Power Energia. Aí hoje a Get Power que já é líder no mercado aí na parte de energia fotovoltaica, solar. Estamos expandindo agora para o Mercado Livre com foco no pessoal que é gerador e quer ir para o Mercado Livre, que é um autoprodutor. Esse ele vai conseguir abancanhar ali as melhores vantagens, tanto da energia própria, que tem todos os princípios ESG, vantagens financeiras e tudo mais, como a desenvoltura e a liberdade que você tem no Mercado Livre de energia. Bacana. Nós temos uma empresa aqui nova e nós temos uma empresa com uma história bacana, uma história longa. Apresenta um pouquinho do Giovanni e da Santa Maria para gente. Então, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas no setor elétrico, né? Mas já estou há bastante tempo no setor elétrico, tendo trabalhado em multinacionais do setor. E recebi o convite para estar trabalhando na Santa Maria em um dos CNPJs de uma empresa que tem mais de 70 anos. Então, eu costumo brincar falando que a nossa primeira hidrelétrica, André, ela foi construída na época que o arco-íris era preto e branco, em 1930, é muito antigo, né? Então, e já com uma pegada de preocupação ambiental àquela época, porque era uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, e nem era para eletrificar a cidade de Colatina, era para eletrificar uma fazenda. Uma das fazendas, porque a Santa Maria também está no setor de alimentos, através do Freeza, né, frigoríficos Freeza, mas a eletrificação não era para distribuição, era para fazenda. E dali foi se expandindo a ideia e hoje a Santa Maria, além de geração, ela distribui energia para 11 municípios do Espírito Santo. Então tem muita gente que acha que aqui no Espírito Santo só tem EDP. Não, tem a Santa Maria também, no noroeste do estado, que distribui energia para Colatina, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Governador Lindenberg, enfim, os 11 municípios do noroeste do Espírito Santo. Tá? Então, aonde a antiga Excelsa, né, que em 95 foi privatizada e aí virou Energias do Brasil, para depois virar Energias de Portugal, né, onde ela não atingia, a Santa Maria atinge. Então, Santa Maria é uma empresa que está em praticamente toda a cadeia do setor elétrico. Bacana, muito interessante. Então, estamos aqui com dois feras no setor energético. E a minha primeira pergunta é, o que é transição energética e por que ela é tão importante nos dias atuais? A gente ouve muito falar, parece um termo novo, mas nas minhas pesquisas eu vi que nós já passamos por algumas ao longo do tempo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que é e como e essa nova onda aí, por que está surgindo de novo esse tema e qual a importância da gente mudar as fontes de energia nos dias atuais. Perfeito, Jéssica. Assim, energia, de modo geral, é o ar de uma civilização, né? Vamos falar assim, de uma maneira mais dramática. Se você não tem transporte, você não tem conforto, você não tem produção, você não tem indústria, se você não tiver energia, seja ela da forma que for, elétrica, térmica, né? Os combustíveis para tocar os motores. E assim, como a gente vai se avançando, o conhecimento científico, climatologia, esse tipo de coisa, a gente já está num ponto que se percebe claramente o efeito do carbono, no efeito estufa no globo, né? E isso surge uma preocupação, né, tanto com essa questão ambiental, como também com a questão econômica, porque quando você depende de combustíveis fósseis, eles não estão em todo lugar. Né? Você tem questões geopolíticas que impactam muito esse mercado, preço, e agora a gente vê na questão da guerra da Ucrânia, disponibilidade. Né? Então você vê aí, tudo isso aí vai gerando incentivos para a transição energética, e tem que se tomar cuidado, muitas vezes se fala de transição energética, o pessoal pensa em eletricidade. Se for falar em eletricidade, o Brasil praticamente já cumpriu. Né? A gente tem mais de 80% da matriz eletroenergética renovável, né? Hidro, eólica e solar. Mas agora também tem a parte de combustíveis. Você vê uma indústria de transformação, uma fábrica de embalagens, que seja uma cerâmica, ela vai usar muito gás natural.
né, para gerar energia térmica. Isso aí hoje ainda não se tem uma tecnologia a par para substituir isso. Combustíveis, que aqui no Brasil é muito modal rodoviário, né? Você vai transportar carga, gasta uma quantidade absurda de diesel, né? Só para complementar, energia é um pequeno pontinho dentro do ESG. Isso. Energia elétrica. Elétrica, né? Puxou bem o ponto aí, Giovanni. Quando você fala assim de ESG também, você tem o E, meio ambiente, né? O environmental do inglês. Então, quando você tira alguma coisa da matriz, né? Seja de transporte ou seja de geração de eletricidade, que ela não é renovável, que ela gera carbono e você substitui por uma energia eólica, uma solar, ou uma PCH, como o pessoal de Santa Maria faz, você está diretamente cumprindo esse critério. Porque você está deixando de poluir usando alguma coisa que é perfeitamente renovável. Então, assim, tanto esses aspectos, como eu comentei ali, econômicos e de meio ambiente, com essa agenda de ESG avançando cada vez mais, que eu acredito que traz esse incentivo e essa importância, né, esse awareness, né, que o pessoal fala para ESG. Bacana. Quando a gente fala, né, sobre a transição, primeiro, o que é a transição? Transição é você passar de uma condição para outra condição, né? Então, é sair de uma pegada onde existe bastante emissão, né, de carbono e reduzir ou tentar zerar isso daí, né? E o nosso setor, o meu setor e o do André, ele já vem numa pegada que praticamente já tem esse baixo impacto ambiental, né? Igual a gente estava comentando aqui no início, antes de começar o podcast, né, no bate-papo aqui, sobre a solar, né? A solar, ela, das matrizes, é a que causa menos impacto. Uma usina fotovoltaica, né? A gente está tentando falar mais didaticamente. Então, uma usina solar, ela tem aquele papo dos descartes, dos painéis e tal, mas ainda é algo que está sendo discutido, está sendo debatido. Então, o Brasil ele já foi muito consciente, desde os primórdios, em gerar energia de forma renovável. Tá? Através de usinas hídricas, e hídrica a gente não tem só PCH, a gente tem CGH, a gente tem UHE, a gente tem a údica, usina údica, acho que ninguém nunca ouviu falar. Traduz um pouquinho aí pra gente údica, esses termos. PCEM, em PCEM você tem um teste do Canadá com o Brasil de uma usina údica, ondas do mar, braços mecânicos. Não é a onda que quebra na praia, aquela ondulação da maré, né? E os braços mecânicos, através de movimentos hidráulicos, né? Aquela força motriz que é preciso para se gerar energia, igual eu estava comentando com a Jéssica no início, né? Fora a solar, né? Como que gera energia hídrica? Tem que tocar uma turbina para ter uma força motriz. Como que gera eólica? Tem que ter o vento para a força motriz. Então, é a força motriz. Então, fora a solar, é força motriz. A térmica, calor, vapor, pressão, né? Então, a gente tem que lembrar que, apesar de estar muito novo esse tema ESG, por conta da agenda da ONU 2030, né? Mas o Brasil já vem nessa pegada há muitos anos. Eu acabei de comentar da nossa primeira PCH, mas todas as nossas hidrelétricas são turbina deitada. Todas são ou PCH ou CGH, com exceção da primeira hidrelétrica público-privada do país, foi na década de 80, uma parceria da Santa Maria com a CEMIG. Então, a Cachoeirão, hidrelétrica Cachoeirão, que fica em Minas Gerais, 51% das ações são da Santa Maria, 49% da CEMIG, mas já preocupado também com essa batida, porque uma UHE, uma grande usina hidrelétrica, tem impacto ambiental apesar de ser hídrico. Qual é o impacto? Alagamento. Ora, existe uma fauna e uma flora ali, né? Mas sempre o Brasil se preocupou com isso daí. Então, a gente veio do marco legal de 2004. Quando começou essa batida de meio ambiente, foi lá em 2004. Em 2004 teve um marco legal até mesmo para o livre mercado, para a comercialização de energia no país, onde foi incentivado, Jéssica, a energia renovável. Era mais ou menos assim, eu sou uma grande usina termo ou hídrica, né? E o André é uma pequenininha. Eu tinha mais poder do que o André, porque eu gerava mais.
Então, por volume, eu podia chegar para a Jéssica e falar assim, Jéssica, eu te vendo energia a X reais o megawatt-hora. Né? Não vou falar em mega médio, porque senão vai ficar confuso, né? Vamos falar em megawatt-hora. Então, quilowatt-hora fica mais palpável. Quilowatt-hora, né? Tantos centavos o quilowatt-hora. O André não conseguiria chegar no meu preço, por quê? Porque o CMO do André, ou seja, custo marginal por operação dele, é muito maior por ser menor do que eu. Sim. Então, em 2004, foi instituído o quê? Um marco legal para o livre mercado, incentivando, e aí veio a resolução normativa 7704, 04 é o ano da resolução, né? Para poder bonificar as geradoras que gerassem energia através de fontes renováveis, energia limpa, energia verde. Aí tem toda uma regrinha técnica sobre quantidade, você pode ter até um volume de potência, mas tem que injetar uma quantidade, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Porque senão a gente vai falar muito de terminologias técnicas. Mas ali o André ficava competitivo. Por quê? Ele sendo pequenininho, nesse exemplo, o André não é pequenininho não, o André é grande, tá? É até maior que eu na altura, ele deve ter mais de 1,70 m, mas enfim. Então, o André ficava mais ou menos equilibrado, porque eu ganhava no preço, mas quem comprasse a energia do André ia ter desconto. E isso se a energia do André for uma energia renovável. É um desconto vamos dizer assim, no frete. Entendi. Né? Porque quando você vai ao Mercado Livre para comprar energia, você muda o papel. Eu gosto de falar assim, né? Porque a conexão física ainda permanece com o sistema da concessionária, seja Santa Maria, seja EDP, seja Eletropaulo, enfim. E aí, o que acontece? Na hora de vir sua tarifa, em vez de vir a taxa de transmissão e a tarifa de energia, ela só vai vir a transmissão. Quando você adquire fontes renováveis, aí você tem um percentual de desconto associado ao tipo de energia que você está comprando, que vai te dar um desconto nesse frete, na tarifa de transmissão, entendeu? E no seu custo de conexão com a concessionária. Então, aí ela fica, apesar de você pagar um valor mais caro na energia, quando você soma todo o seu custo, ela fica mais competitiva. Mais competitiva e incentiva mais também. Exatamente, que é o que a gente está falando aqui. As distribuidoras a buscarem uma energia renovável. A grande batida, né? Não é só o incentivo financeiro. Né? Afinal de contas, o ESG veio justamente para quê? Para poder as empresas, né, do mercado, ou seja, empresas de grandes capitais, falarem assim, tá, como eu vou, né, conseguir continuar elevando o meu capital, mas com impacto reduzido a zero. As pessoas... Foi até uma provocação, à época, de um dos líderes da ONU. Ele que provocou isso daí em 50 CEOs internacionais. Foi lá atrás que ele fez essa provocação. E daí que nasceu. Até porque sustentabilidade não está atrelado somente ao meio ambiente. Não. O termo sustentabilidade é você trabalhar de uma maneira que a sua empresa seja sustentável ao longo do tempo. Ela se perpetue, passa de geração em geração. Porque ninguém quer abrir uma empresa, seja ela do ramo de energia ou qual for, e daqui 10, 20 anos fechar. Então, assim, eu gosto de pensar na sustentabilidade como o jeito que eu trabalho hoje, o que eu tiro do meio ambiente, o que eu devolvo para o meio ambiente, o que eu faço para a sociedade e o jeito que eu levo a minha governança, isso é sustentável ao longo das décadas, porque o mundo vive em constante evolução, constante mudança. É a pegada socioambiental, né? Isso é sustentável. Se eu permanecer assim, daqui a 10, 20 anos, vai ter de onde eu tirar minha matéria-prima? Daqui a 10, 20 anos, vai ter a sociedade em volta para apoiar, para consumir o meu produto? As leis, eu estou conforme as leis ou estou sujeito a cair numa malha fina e isso acabar com o meu caixa, eu ter que pagar uma multa muito alta, isso fechar a minha empresa. Então, é você pensar na perpetuidade. Sustentabilidade é perpetuidade de algo ao nosso redor, né? E isso envolve as energias, né? Que é o que a gente está falando aqui. Se nós não mudarmos as fontes de energia, principalmente não só a energia elétrica, que, como vocês comentaram, o Brasil está na frente, né? A matriz eletroenergética está bem à frente. Está bem à frente, mas as outras energias, vocês comentaram combustível e tudo mais, isso vai ser sustentável ao longo do tempo. Então é isso que eu acredito que o ESG traga para a gente. As pessoas tendem a pensar que é um termo em inglês, é um termo difícil, é só para grandes corporações, mas não. Você pode trazer isso para dentro da sua casa, para dentro da sua pequena empresa. E nessa pegada socioambiental, por exemplo, né?
imagina o seguinte, o André montou uma usina solar, tá? Essa usina que ele está montando, qual vai ser o impacto social? Ele vai gerar emprego. Ele pode, naquela região, estar incentivando uma escola, tá fazendo algum incentivo social. A empresa dele, ou seja, uma empresa, né, que visa o lucro, obviamente, né, até porque tem que pagar as contas, tem né, colaboradores. Então, mas também com uma pegada pensando no social. Isso aí já está dentro do ESG também. Sim. É você pensar assim, beleza, eu vou fazer vou empreender aqui, mas eu tenho que me preocupar com o social. Não é só também com o emprego, com a comunidade em geral. Vou dar um exemplo. A gente tem um programa em Colatina, que é um programa de escola de eletricistas bancado pela Santa Maria, gratuito. Então, você quer formar em elétrica, você vai lá no Senai, é uma parceria da Santa Maria com o Fim de Sucesso Senai, aonde você se inscreve todo o material didático, e o material didático de eletricista, que a gente diz, não é só livro e caderno, né? Não, tem os EPIs, né? Os equipamentos de segurança. A Santa Maria fornece tudo, todos os equipamentos. A Santa Maria banca o curso, né, de eletricista para formar profissionais, e é 0,800. E aqueles profissionais que se destacam, a gente absorve, né? Então, isso é uma pegada bacana. Quer ver outra pegada bacana? Que isso dá para fazer assim, toda distribuidora, porque distribuição de energia é uma dos nossos CNPJs, né? A gente tem geração, distribuição, comercialização. Outra pegada bacana que dá para fazer, substituição de lâmpadas públicas de poste por lâmpadas de LED. A gente fez isso. Foi um programa chamado Santa Maria Ilumina. A gente investiu 3,8 milhões de reais, ou seja, não é uma coisa absurda, para poder substituir calhas, lâmpadas por lâmpada de LED. Aí você tem uma economia, e que não fala assim, tá, beleza, mas iluminação pública eu não pago, não é para distribuidora, ela arrecada. Isso aí vai para a prefeitura. E aí? Mas a gente paga na conta de energia. Sim. Então, se você tem uma economia da iluminação pública, aquele valor na tarifa te cobrando iluminação pública vai reduzir. Quer ver outra coisa legal? A gente colocou 250 sistemas de aquecimento de água por energia solar em residências de baixa renda. Aí você fala, pô, bacana para baixa renda, muito bacana, né? Por quê? Reduz o impacto na conta de energia dele. Isso é preocupação social também, e socioambiental, porque a gente está fazendo isso de forma de uma geração de energia limpa, renovável. E não só impacto baixa renda. Por quê? Dentro da nossa conta de energia tem alguns encargos setoriais. Não confundir com tributo. Tributo é PIS, COFINS, ICMS. Encargo setorial é o quê? São os encargos do setor, são os custos do setor. E um dos custos chama-se CDE. Tá? Nesse CDE tem várias ações, né, que são tomadas ali dentro, e uma delas é fazer com que, em comunidades de baixa renda, a tarifa de energia seja reduzida. Ora, só que tesouro é um nome muito bonito para o nosso dinheiro, né? Então, se tem alguém dando algo, ou seja, se o governo está dando esse benefício, alguém tem que estar pagando. Quem está pagando? Todos nós. Todo mundo, independente se é industrial, comercial, residencial, rural, todo mundo paga. Então, se eu tenho esse impacto reduzido em comunidade de baixa renda de consumo, a gente também está ajudando o resto, né, dos outros consumidores, industriais, comerciais, rurais. Então, essa pegada socioambiental também tem que ser preocupação. Tem. Sim. Né? Concordo, Giovanni. Tem um aspecto interessante que a gente tem que ver de sustentabilidade de mais longo prazo, do que essas políticas geraram. Principalmente você comentou da Resolução 77, que gerou as energias incentivadas e no reboque dela, Proinfa e outras coisas, foi o que iniciou essa indústria de geração eólica que a gente tem no Brasil. A geração eólica, quando começou, com qualquer tecnologia, ela era muito custosa. Precisava de um incentivo para se tornar viável, né? Porque senão ninguém ia colocar dinheiro para perder. Por mais que seja muito interessante, muito legal, ainda é um negócio que é muito capital intensivo de você criar os parques. Pois bem, essa coisa deu tão certo, né? Aqui no Brasil é tão favorável a geração eólica, né, em comparação ao resto do mundo,
que em março do ano passado esse incentivo encerrou. Né? Foi quem tinha outorga e já tinha os estudos até então, poderia continuar executando os projetos. Novos parques não tem mais incentivo. E isso não diminuiu o setor. Né? Você tem agora, dá para sair a resolução para liberar os parques offshore, né? Que performam em tese ainda mais do que os em terra. E esse setor continua existindo, ele continua rodando. Traduzindo, offshore offshore é no mar. No mar. Né? No mar. Sim. Então, assim... A gente tem que tentar ser o menos técnico possível. Sim, verdade. E assim, isso, a eólica que salvou o Brasil alguns anos atrás, quando a gente teve essa seca, os reservatórios ficaram muito baixos, né? Parece que Deus é brasileiro, né? Ventou mais do que sempre tinha ventado. E aí a eólica chegou a responder a quase 20% de toda a geração do Brasil. Foi assim, uma coisa... energia do Nordeste para a região Sudeste. Olha que bacana. 25%, ampliando em 25% a capacidade da região Sudeste, que é o maior consumidor do país. Por região, o Sudeste consome mais. E eólica foi grande responsável, mas solar também teve participação. Bacana. Então, assim, se você não tivesse criado essa indústria, o que ia acontecer, né? Ou você teria um problema de restrição mesmo, que seria um apagão, né? Que aí tem todos racionamentos e tudo mais, né? Ou disparo de térmica que eleva por bandeira, por tudo mais. A gente passou por isso em 2001. Sim. 2001 é governo Fernando Henrique. Tá? Ou seja, vocês ainda eram novinhos, né? Eu tenho essa barba meio branca aqui, então eu finjo um pouco a idade, era para estar mais ainda, mas enfim, é porque eu durmo no formal. Mas que bom. Nessa época, de 2001, governo Fernando Henrique, estava tendo racionamento de energia. O país não crescia energeticamente. A Fiat queria implantar uma fábrica nova em Betim, como que implanta sem energia elétrica? Então o país, aquilo que o André falou lá no começo, o país, para ele crescer economicamente... Né? Ele tem que crescer energeticamente. Então, fomentou-se, lembra do marco regulatório de 2004? Sim. Era uma ação para 2001, para os apagões, o racionamento de 2001. Aquele horário ponta que indústrias pagam mais caro, né? Na tarifa de energia, o horário ponta é um horário que a energia é mais cara para a indústria. Tá? Ou para quem está ligado no grupo A, porque pode ser um comércio também, um shopping, um supermercado, né? Então, de grande porte. Então, está ligado no grupo A. O que é grupo A? Alta tensão ou média tensão. Né? Não é a residência que é baixa tensão. Então, eles têm um horário, aqui no Espírito Santo, algumas regiões diferem os horários, mas aqui é de 18 às 21 horas. Nesses horários tem indústrias que desligam as operações. Tem supermercado que liga gerador a diesel para poder porque fica mais em conta, porque fica mais barato do que energia nesse horário, porque isso nasceu dessa época lá de trás. Então, Jéssica, se eu te falar com o que é o maior consumo nesse horário, por isso que tem esse horário de pico para reduzir o consumo de indústria, de comércio. Posso chutar? Chuta. Chuveiro elétrico, aquecimento de água. Se você for igual a minha esposa... Vamos tomar banho gelado, gente. Ó, Colatina é tão quente, que lá é a nossa sede, Sim. que se você olhar para sua sombra, ela tá fazendo assim, ó. Sozinha. Verdade. De tão quente. A minha esposa em Colatina tomava banho quente. Não tem então, jeito. Quer dizer, aquecimento de água... embaixo da água, sai a pele. Sai a pele. Abre mão. Você abre uma porta e aí tem que abrir outra de fumaça, né? Para entrar no banheiro. Mas, enfim, então, é aquecimento de água. Então, esse horário... foi estipulado lá atrás por conta dos apagões, esse horário ponta, mas a gente vem numa batida de novas gerações. Solar, olha o tanto que cresceu. Eólico, olha o tanto que cresceu. Fora outras fontes também, que a gente fala muito de solar e eólico, e biometano. E metano. Biomassa, a gente tem tantas fontes. Gente, eu costumo dizer o seguinte, tudo é energia. Esse movimento meu aqui na mesa... Nós somos energia. Está gerando energia. O corpo humano não dá para fazer nada energia. Com esse movimento. Você frear um carro para parar no semáforo. Gera energia. Gera energia. A Fórmula 1 usa isso para injetar potência em motor. Mas você acenderia uma lâmpada incandescente por 2 horas com uma frenagem comum, não é uma frenagem brusca. O sinal fechou, vou parar o carro. Você geraria energia que acenderia uma lâmpada incandescente, que é aquela antigona, por 2 horas. Então tudo é energia, né? Então hoje a gente já tem uma matriz bem diversificada, grande. A prova disso é que não tivemos o racionamento, a mídia divulgou bastante, notícia ruim é que vende. Mas a gente que é do setor, a gente sabia, nossa, acabou de inaugurar um linhão, está escoando energia eólica e fotovoltaica com força,
para a região sudeste, não vai ter racionamento e apagão, mas... Em algum lugar um reservatório vai estar cheio, vai estar ventando. Para você ter racionamento é muito difícil. Hoje no Brasil ele é muito interligado. E o Brasil ele é interligado. Ô, Jéssica, se fosse possível eu fisicamente entrar numa tomada, eu poderia, se isso fosse possível, eu poderia escolher várias cidades do Brasil para poder sair. Eu poderia entrar no Rio Grande do Sul e sair lá no Maranhão, em São Luís. Que está tudo interligado. Tudo interligado. Se eu não me engano, é só Rondônia, né, que ainda não está. É, que ainda Rondônia? não está. Meu estado. O resto do Brasil inteiro é interligado. Você colocou energia lá no Acre. Isso aí. Né? E você pode consumir ela aqui no... Santa Maria tem cliente em 17 estados por conta do SIM. SIM é essa interligação, Sistema Interligado Nacional. Bacana. Então a gente está em 17 estados, né? É uma empresa capixaba, 100% capixaba, nasceu aqui, mas que entrega energia também, né, para clientes em 17 estados. Tá? Bacana, diferente, né? E só uma curiosidadezinha, por que Rondônia é o único que não está interligado? Você já foi do seu estado, né? Eu sou de Rondônia. A gente tem uns projetos de geração lá no Amapá, no Pará. No Amapá, principalmente, né? Em Santana, aí, que você só consegue chegar ou de avião ou de barca. O avião, quando ele vai estar indo para lá, você passa mais de uma hora voando em cima de floresta. Então, assim, para você passar um linhão ali em cima, não é uma obra de engenharia fácil, né? Não é uma coisa que você consegue fazer e tem assim. As licenças ambientais, né? E tem isso. Você está literalmente desmatando a Amazônia para passar uma linha. Assim, não é uma coisa que vamos fazer, você consegue de um dia para o outro. E assim, é uma região que já tem você fazendo isso, a infraestrutura é complicado. Já tem projeto de interligação, só que ainda está travado em licença ambiental, por isso que ainda não foi. Existe, né, também uma certa má vontade política. E aí eu não estou falando de políticos específicos. Eu estou falando de políticas públicas mesmo, para poder caminhar com o negócio de uma maneira mais sustentável, né? Então, por exemplo, tem o Linhão de Tucuruí, por exemplo. Né? O Linhão de Tucuruí teve esse grande agravante de aldeias indígenas, né? Terra indígena e tal. E a mesma coisa está acontecendo para essa interligação. Tá? Mas existe a previsão. Mas só que essa previsão já foi jogada para frente, por conta desses agravantes que o André citou. Entendi. Vamos falar um pouquinho agora da democratização do acesso a energias renováveis e um tal do Mercado Livre. O que é um Mercado Livre de energia? Explica pra gente aí. Então, o Mercado Livre de Energia, né, ele começou com uma coisa para grandes consumidores, né? E assim, você, por exemplo, vamos supor aqui uma Vale do Rio Doce, que consome muita energia. Ela pode, em vez de, ela em tese, só estaria ligada ali na EDP, consumindo direto dela, e a EDP que compraria sua energia nos leilões de energia. Com o Mercado Livre, um consumidor desse, inicialmente de grande porte, ele poderia ir na Santa Maria, na geração dele, e falar: Giovanni, você está com energia sobrando na sua PCH? Tô, me vende. Né? E esse contrato não precisa passar em todo aquele arcabouço de leilões de energia, anel, essa coisa. Um contrato bilateral. Falou: se eu vou te vender a tanto, te entrego assim e tudo mais. E assim, para manter uma certa ordem nesse contrato também, foi criada a Câmara de Comércio de Energia Elétrica. Que aí o meu medidor de energia, ele vai registrar lá, e o do Giovanni, de geração, vai registrar lá. A gente vira na CCE, já fizemos o nosso contrato, fala: Giovanni, vou falar que meu consumo é seu, ok? Ele, ok. A gente, cada um informa a CCE, viabiliza isso daí e está tudo encerrado. Entendeu? Está contabilizado o meu consumo porque ele injetou na outra ponta. Existe uma tabela de preço nesse Mercado Livre? Não existe, é completamente bilateral. Livre claro mesmo. Que energia é como se fosse uma commodity, né? Existe não dá assim, para você uma média. Isso aí. Existe uma média de preço, de precificação, que vai variar de acordo com o quê? Com fatores que precificam a energia. Então você tem clima, por exemplo, é um fator que precifica. Política é outro fator. Economia é outro fator. ENA, o que é ENA? Energia natural afluente. É outro fator. Chuva, basicamente, no reservatório. A ENA não é chuva, ENA é afluência. É a afluência de um reservatório para outro. Tá? Então, você tem vários precificadores. Agora, a precificação de mercado, apesar de não existir uma tabela, eu posso estar vendendo energia ou no mesmo preço que o André, ou num preço R$3, R$2 para cima, R$3, R$2 para baixo no megawatt, ou seja, em quilowatt seria 1 centavo para mais, 1 centavo para menos. A diferença é bem pouca, né, nessa precificação, tá? Agora, quando o volume é grande, aí
R$1 vira ou centavo, um centavo, muita aí coisa. fica muito grande para uma grande indústria. Mas mercado livre de energia, a termos mais didáticos, né, é um livre mercado, onde a gente pode negociar. Você vira para mim e fala assim, Giovanni, quanto é que está a sua energia? A minha está R$ 185 o megawatt. André, quanto é que está a sua? A minha está 183. Giovanni, o do André está 183. Eu faço 183 também. É negociação. Não tem amarração de preço assim. Claro, como ele falou, é uma commodity, ninguém vai, eu não vou vender a 90. Eu não sei que seja alguma situação muito atípica. Então, assim, e as condições desse contrato, fala, Giovanni, eu consumo 1.000, mas pode ser que mês que vem eu tenho uma férias coletiva, eu preciso baixar isso daí. Você consegue fazer alguma coisa para mim? Não, faça a flexibilidade para você. Se você precisar baixar 50% ou subir 50% do seu consumo, eu te mantenho o mesmo preço. Esse tipo de situação é livremente negociado. Entendeu? E isso tem, agora com essa resolução nova da virada do ano, vai permitir, que estava restrita a consumidores maiores. Isso que eu ia perguntar. Então, ela abriu, né, para agora todos os consumidores A, que são os de alta e média tensão, eles vão poder acessar isso daí. Alguns mediante guarda-chuvas de comercializadoras varejistas, outros diretamente, que a gente chama de mercado atacadista, né, que ele tem mais uma participação um pouco mais livre do mercado livre. Mas assim, a ideia central é a mesma, ele vai poder negociar os contratos dele com quem ele quiser. Então é livre mercado. A energia, você tem que pensar nela como um produto. Sim. Só não dá para botar a mão. Isso, Né? não coloquem, não né? pode. Não é a boa ideia. Mas é um produto. Então, lembra que o André deu o exemplo do, vai ter um desconto no frete. Sim. O frete que é a distribuição, fio, né? Transmissão, distribuição. E você tem a mercadoria energia. Então, você imagina a rede elétrica como sendo o caminhãozinho que faz o transporte da mercadoria energia. E essa mercadoria energia, ela é comercializada e no mercado livre, livremente, entre as empresas. Eu posso virar para você, Giovanni, me vende a 180? Não, Jéssica, eu só consigo a 182. Então, negociação, né? Óbvio que existe um piso até onde a gente pode chegar, aquilo que eu estava falando, né, do custo marginal de operação, a que precificação você comprou para revender. Por exemplo, um comercializador de energia, ele só não vende, ele também compra. Ora, para ele vender mais, ele tem que comprar mais, senão ele não consegue vender, né? Então ele vai revender. Aí você fala assim, então é melhor eu comprar direto com quem gera. Depende. Você vai comprar um volume com o André, por exemplo, que gera. Imagina que a Santa Maria não gerasse energia, apesar de a gente gerar por hídrica, por solar, né? A gente tem diversidade, né, de matriz de geração. Mas imagina que eu não gerasse, tá? E você foi lá no André comprar para o André está falando assim, olha, Jéssica, 20 centavos o quilowatt para esse volume. Eu vou lá comprar com o André, só que eu não vou comprar só 20. E não é para mim que eu estou comprando, eu estou comprando para os meus clientes. Então eu vou lá e falo, André, eu quero comprar 50 milhões de quilowatts. 50 milhões de quilowatts são 50 gigawatts. Então é energia com força, tá? É muita energia. Aí o André fala, beleza, Giovanni, show de bola. Mas André, tem um detalhe, eu não vou pagar 20 centavos, não. O máximo que eu te pago é 185, 186. Então, existe uma negociação. Na hora que você vai comprar dele, você ia comprar a 20. Você vai comprar a mesma energia que eu comprei dele a quanto? 190? 192? Aí ele ganha na arbitragem. Você está entendendo? Então, Entendi. então não necessariamente, né, precisa ter geração para comercializar, mas a confiabilidade de adquirir de uma empresa que, além de comercializar, gera, é salutar. Vou dar um exemplo. É cliente e amigo, então eu posso citar nome e sobrenome, posso falar o santo e o milagre. Greco e Guerreiro. O Gregory, né, ele é amigo de um primo meu, que é diretor financeiro numa grande empresa de embalagens plásticas, né? E ele tinha um contrato com uma empresa que não gerava. E aí houve problema na matriz, né, no portfólio energético dessa empresa, e essa empresa passou a não entregar a energia que ela comprava de outro gerador. Qual foi o problema entre ela e o gerador? Aí eu não sei. Mas ele Quem pagou a conta foi o consumidor. E aí, quer dizer, ele ficou no risco, ficou exposto ao mercado de curto prazo, e isso é risco, porque ora ele está baixo, ora o preço está muito alto, entendeu? Então, cabe-se também esse pensar. Mas só para poder fechar
Você falou sobre democratização e a gente não tocou nesse assunto. Verdade. A democratização, ela já está sendo pensada. Por quê? A ideia é entre 2026 e 2028, né, André? Ter a abertura do mercado para o grupo B. Para o consumidor final. Para o consumidor do grupo B é baixa tensão. É quem? É o residencial, o comercial, o comérciozinho, a padaria que não está ligada na alta tensão, a farmácia, a sua casa. Eu vou poder escolher rural, de onde eu compro Você vai energia. poder escolher entre todas elas. Eu vou te citar 5 melhores. Tem a Santa Maria. Em segundo lugar vem a Santa Maria. Em terceiro, tem um outro que eu esqueci o nome. Como é que é? Ah, Santa Maria. Também. É excelente. Você pode escolher, brincadeiras à parte, mas você vai poder escolher livremente o seu fornecedor de energia, tá? Interessante. Gente, o papo sobre energia é muito bacana, é um mundo, né? A energia é um setor extenso e é interessante. A gente estava batendo um papo antes do podcast começar. O Giovanni tocava no assunto, eu falei, mas o que é isso? Aí entrava no outro assunto. E a gente nem falou dos iRecs. Nem falamos dos iRecs e já estão cortando nosso barato aqui, já pediram pra gente encerrar, infelizmente. Tudo bem. Mas é um tema muito bacana pra gente estudar, eu percebo que é um pouco... Não tem tanta mídia, né? A gente não vê. Você me falou de vários termos, de vários acordos que a gente nunca ouviu falar na mídia, a não ser vocês que estão no setor, né? Então, precisamos divulgar mais Get Power, Santa Maria nas redes sociais, nos sites, né? Vamos fazer uma mídia bacana aí, vamos colocar o Brasil do jeito que ele realmente é, né? Que está à frente das energias renováveis, porque a mídia só quer saber de colocar a notícia ruim, que é o que dá Ibope, né? Mas vamos pensar diferente, vamos colocar essas notícias boas. A mídia não faz? Vamos fazer nossa própria mídia, né? Sim, e tem assunto assim que a gente pode estar exemplificando, sanando dúvidas através de podcasts como esse. Deixando mais didático também, né? Igual vocês estavam fazendo. A gente recebe uma conta de energia e Eu você não sei não sabe o que está ali. Não sabe. A maioria das Eu pessoas nem não presto sabe. E você atenção. não sabe para quem está sendo pago aquele valor total. Pra você ter ideia, você mora em Linhares? Sim. Tá. Aqui em Linhares quem distribui energia não sou eu, é a Sim. EDP, tá? A EDP, Energias de Portugal, ela fica com 18,53% do que você pagou. Só o restante vai tudo para imposto. Não só imposto. Impostos e também o repasse. Né? Que ela comprou energia de alguém. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, ela comprou essa energia para entregar. Só que ela comprou no mercado cativo, leilão das distribuidoras, contratos de 20, 15 anos, e que ela tem que cada vez recompor, e essa recomposição de nova compra vai mexer na precificação. Só que a energia, ela não ganha 1 centavo. Se ela comprou a 30 centavos o quilowatt, ela tem que entregar a 30. Ela vai ganhar no frete. Na Então, distribuição. uma conta de R$100 ficou só 18 com a EDP. Não. Ela teve que pagar, teve que devolver, né? Porque ela arrecada tudo e ela entrega depois para prefeitura, União, PiscoFins, para o Estado, ICMS, os encargos setoriais, a energia propriamente dita. Então ela fica com o transporte, né? Então o livre mercado, nem a distribuidora fala assim, a distribuidora vai perder. Não vai, porque o papel dela é apenas distribuir. Ela só vai escolher de onde ela vai comprar. Energia de outro. Será que a distribuidora vai ficar chateada comigo? Pelo contrário. Ela vai ficar muito satisfeita porque ela tem que ficar fazendo cálculo do que ela tem que, né, contratar de energia para entregar, sendo que esse não é o papel dela. O papel dela. Interessante, papo muito interessante, pessoal. Então a gente vai encerrar esse podcast. Durante o dia nós vamos ter outros temas interessantes durante todo o evento. E obrigado, André, obrigado, Giovanni, por esse debate enriquecedor, né? Trazer para o nosso dia a dia, trazer para os nossos ouvintes, né? Que não vive nesse mercado, o que está acontecendo, os termos, qual é o futuro, né, da energia no país. Muito obrigada pela presença de vocês. E hoje a gente fica por aqui. Obrigado, Jéssica.